Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos à nossa rede social. E hoje eu quero trazer uma meditação a respeito da palavra de Deus, um versículo, às vezes lido por muitos, mas muitas pessoas passam por cima, né? Algumas pessoas, algumas vezes, me perguntaram, pastor, por que Davi foi proibido de construir o templo, né? E esse texto, ele mostra o motivo principal, e eu quero trazer, através desse texto, uma aplicação para a nossa vida hoje. O texto está em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 2, que diz assim, 2 Crônicas 22, versículo 8. 2 Crônicas 22, verso 8, que diz... Porém, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na minha terra, na minha presença. Esse foi o motivo que Deus proibiu o rei Davi de construir o templo, mas o encarregou de prover os materiais para que seu filho Salomão pudesse dar prosseguimento, né, pudesse iniciar a construção. Meus irmãos, poucas coisas, na verdade, são mais difíceis do que ouvir um não, né? Tem pessoas que não sabem ouvir um não. Estamos vivendo uma geração assim, né, de pessoas que não sabem ouvir não. E aí nós temos visto tanta violência, né? Tanta violência. E principalmente ouvir um não de Deus. Davi, ele desejava fazer algo extraordinário para Deus. Ele desejava construir o templo para o Senhor. E seu desejo era um desejo muito sincero. A sua motivação era uma motivação correta, a sua boa intenção era uma intenção boa, de fato. Mas Deus disse para ele, não será você. Não será você, você não pode construir esse templo para mim. Então essa passagem, ela nos ensina, meus irmãos, que nem todo desejo legítimo, eu não estou falando de desejo ilegítimo, mas eu estou falando de um desejo verdadeiro, de um desejo bom, de um desejo legítimo, né? É, de fato, a vontade de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que nem todo desejo piedoso significa uma missão dada por Deus. Davi, ele amava o Senhor, ele queria oferecer o melhor para o Senhor. No entanto, Deus tinha outro plano. Então, há pessoas, irmãos, que confundem boa intenção com direção divina. E isso é um risco tremendo. Então, antes de perguntar o que eu quero fazer para Deus, devemos perguntar o que Deus quer que eu faça para Ele. A vontade de Deus sempre será melhor, e melhor do que os nossos próprios planos. Outra coisa que nós precisamos entender é que Deus, ele fecha uma porta, mas ele abre outra, e às vezes, né, ele abre uma outra melhor ainda. Então, embora, meus irmãos, Davi não pudesse construir o templo, Deus lhe deu outra missão. Qual foi a missão que Deus deu para ele, já que o proibiu dele construir o templo? Preparar tudo para que o seu filho, Salomão, edificasse o templo. Então, nos versículos seguintes, vamos ver Davi reunindo ouro, reunindo prata, reunindo madeira, reunindo pedras, contratando artesãos, né, orientando o seu filho. Então, isso nos ensina claramente que quando Deus nos impede de fazer uma obra para Ele, Ele frequentemente nos chama para preparar outra geração. Então, nem todos serão construtores, mas muitos serão preparadores. E, por último, o que nós temos que entender também
é que o importante não é realizar nossos sonhos, mas cumprir os propósitos de Deus, realizar os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem para nós. E Davi não reclamou, Davi não murmurou, fazendo jus ao seu nome, de um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele aceita a decisão do Senhor, sem amargura, sem ressentimento. Ele não se rebelou, ele não se sentiu humilhado, ele não se sentiu desprezado, e ele nem desistiu de servir, né? Ou seja, já que não sou eu, então não quero mais. Já que não sou eu, estou entregando o cargo. Já que não é da minha vontade, eu estou deixando, né? Por quê? Porque a maturidade espiritual, irmãos, aparece quando conseguimos dizer: Senhor, se não for para eu fazer, quero, pelo menos, contribuir para que a tua vontade aconteça, seja por quem for. Irmãos, o reino de Deus é maior do que o nosso nome. O templo não precisava ser o templo de Davi, precisava ser a casa de Deus. Então, pergunte a partir de hoje a si mesmo: eu tenho aceitado os nãos de Deus com humildade? Eu estou disposto a servir mesmo quando não recebo a função de protagonista, de principal, né? Quando os holofotes não estão em mim? Eu tenho preparado pessoas para continuarem a obra depois de mim? Irmãos, o verdadeiro servo de Deus, ele não vive para construir um império pessoal, mas para cumprir a vontade do Senhor. Amém? Então, Davi, ele não construiu o templo, mas foi essencial para que ele existisse, porque ele proveu todo o material, né? Então, o seu legado não foi apenas aquilo que realizou, mas também aquilo que preparou para as próximas gerações. Às vezes, meus irmãos, a maior demonstração de fé não é insistir em fazer aquilo que desejamos, mas descansar plenamente na soberania de Deus e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Meus irmãos, o mais importante do que realizar grandes obras para Deus é ocupar fielmente o lugar que Deus preparou para nós. Quem aceita a vontade do Senhor deixa um legado que ultrapassa a sua própria vida. Não é à toa que, né, mesmo sendo destruído, o templo foi reerguido e hoje está lá em Jerusalém. Guarda essa palavra no seu coração. O não de Deus também serve como bênçãos para a nossa vida. O Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal, me siga nessa rede social, que com certeza há mais palavras do Deus para o seu coração. Um abraço, até o próximo vídeo. Shalom, shalom.